Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Hoje é a nossa terça devocional. A nossa devocional de hoje se encontra no livro do Paul Tripp, As Misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. O título da nossa devocional de hoje é: Por que dar lugar ao medo quando em Cristo é impossível você estar sozinho? Pois agora você é o templo no qual Deus habita. O Evangelho é muito mais do que uma história boa demais para ser verdade. É tão incrível que desafia toda a lógica humana normal e intuição. É o milagre dos milagres espirituais, que se torna a identidade de todos os filhos comprados pelo sangue de Cristo, pela graça. É impressionante demais que sejamos perdoados e aceitos por Deus pela graça e somente pela graça. Não há nada de natural nisso. Nós, naturalmente, achamos que temos que trilhar o nosso caminho para alcançar o favor de Deus e ganhar o nosso ingresso à sua presença. Mas a história bíblica não é nada natural. É a história de rebeldes que não só não desejam um relacionamento com Deus, mas que não poderiam obtê-lo por mais que tentassem. Esta é uma história de intervenção divina, de substituição divina, do sacrifício divino e da graça divina. É uma história de Deus enviando o seu Filho para viver a nossa vida, para morrer a morte que cada um de nós merece, para satisfazer a exigência da justiça de Deus e aplacar sua ira, e sair da sepultura, vencendo o pecado e a morte. É uma história incrível de paciência, ternura, compaixão, amor, misericórdia e graça, perdão concedido, aceitação assegurada e a justiça dada para aqueles que não poderiam ter merecido por conta própria. Mas tão incrível como são a graça do perdão e a aceitação de Deus, ainda mais surpreendente graça nessa história. Deus sabia que o dilema do nosso pecado foi um desastre moral tão profundamente pessoal que não foi o suficiente para nos perdoar. Que o perdão não seja minimizado, mas Deus sabia que precisava de mais. Ele sabia que depois do nosso perdão e aceitação, precisaríamos de ajuda diária. Ele sabia que precisaríamos de salvação, força, sabedoria e libertação. Assim, ele não apenas nos perdoa, ele não apenas nos aceita, ele veio até nós e nos fez o lugar onde ele mora. Paulo diz muito bem: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Não acho que falamos sobre isso o suficiente. Não acho que celebramos esta realidade de modo suficiente. Não acho que deixamos nossos corações considerarem a maravilha desta identidade o suficiente. Pela graça, somos o templo do Deus Altíssimo. Pela graça, Ele vive em nós. Pela graça, seu poder está à nossa disposição. Pela graça, Ele luta em nosso nome, mesmo que não estejamos sentindo isso. Pela graça, Ele trabalha dentro de nós para completar o trabalho que já começou. Pela graça, Ele nos anima a desejar e fazer o que é certo. Pela graça, nos exorta e nos convence. Somos capazes de escolher e fazer o que é certo só porque Ele vive em nós e nos dá o poder para fazer isso pela sua graça. Ele não apenas nos perdoou, Ele habita em nós e nisso há uma esperança real. E para mais estudos e encorajamento, meus irmãos, leiam Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 até o 11. Que Deus te abençoe e te dê uma boa semana.